E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react, dessa vez continuando depois de muito tempo. O último vídeo foi de abril, do Mitologia, continuando Mitologia, que é do Guilherme Analisa, né? Então dessa vez essa é a Guerra dos Titãs. Vou tentar trazer com mais frequência agora, tá? Não prometo, mas eu vou tentar. Mas é isso, o link do vídeo original tá aí na descrição, caso você queira conferir. Minhas redes sociais, o canal na roxinha também tá na descrição, pra você poder seguir nós, né? Caso você quiser, né? Porque, enfim... E bom, só vamos à Guerra dos Titãs. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história da guerra de Zeus contra seu pai Cronos. Mas antes, é importante dizer que aconteceu muita coisa antes dessa guerra. E eu expliquei tudo isso no vídeo anterior. Mas caso você não tenha visto, não tem problema. Tem Eu vou fazer react um resumo aqui. bem sucinto aqui pra você. Obrigado, porque eu não lembro não. Primeiro só existiu o caos, então ele ficou entediado e gerou Gaia, o planeta Terra. Aí ela ficou entediada e gerou Urano, o céu. Aí Gaia chegou pro Urano e falou: filho, bora fazer um incesto? Bora! Bora! Aí nasceram os 12 titãs e uma porrada de monstros. Mas Urano não gostava de monstro, então ele enfiou de volta na esposa da mãe dele. Gaia ficou chateada e chamou um dos seus filhos. Cronos, vem cá que você vai fazer um favor pra mãe. Um minuto depois: pai, fecha o olho. Hã? Mas daí reviravolta. Cronos também não gostava de monstro e não deixou eles saírem. Então Gaia ficou tipo: ah, seu cuzão, quando tiver um filho você vai ver. Então Cronos resolveu não ter filhos, mas casou com a deusa da maternidade. Ups! Ficou buchuda, e Cronos obviamente ficou putaço. Ah, é assim? Então eu vou comer o bebê. E ele foi devorando um por um, mas quando chegou no sexto, a mãe escondeu o bebê e entregou uma pedra enrolada no cobertor. Cronos estava tão confiante que ele nem prestou atenção. E passarinho que come pedra sabe o que tem. Aí Gaia jogou Zeus numa caverna, ele saiu bombadão e falou: agora eu vou mostrar quem é que manda. Bem-vindo ao Mitologia. Obrigado pelo resumo, viu? É legal essa introzinha dele, acho que é de um jogo, acho que é de Age of alguma coisa, eu acho. A Age última of vez que a gente Mythology. viu Zeus, ele estava na sua ilha planejando como ele iria derrotar o pai dele. Mas o que ele não esperava é que logo após uma sessão de 3.000 abdominais para manter esse corpinho sarado, apareceu uma mulher desconhecida olhando para ele. E ele ficou desesperado, tipo, fudeu, descobriram meu esconderijo. Mas logo em seguida, Fudeu ela se pra aproximou e se mim. apresentou. Metis, a deusa da saúde e da prudência. Ela é filha dos titãs Oceano e Tétis, e fora isso ela também explicou que nem todos os titãs são a favor de Cronos. Alguns, como os pais dela e Temis, perceberam as injustiças de Cronos. Até porque Temis é a deusa da justiça, então mais do que ninguém ela tinha que perceber. É verdade. Só que eles não se rebelaram porque eles tinham medo de Cronos. Fora que só porque eles não gostam do Cronos não significa que eles vão gostar de Zeus. Então, eles simplesmente toleravam passivamente o rei dos titãs. Mas é uma Metis vista era grossa, diferente. por assim Ela dizer, não né? suportava Cronos e estava disposta a fazer qualquer coisa para tirar ele do poder. Então, ela foi conversar com a esposa dele e chegando lá, ela questionou sua tia Reia, que eu acabei de perceber que parece com diarreia, e perguntou como ela aguentava ser casada com um tirano que nem ele. E Reia, percebendo que Metis era uma aliada, contou o plano secreto dela e de Gaia e também a localização de Zeus. E foi assim que ela chegou lá. Então Metis disse que queria ajudar e perguntou qual era o plano de Zeus. E até então, o plano dele era basicamente malhar até o bíceps dele ficar do tamanho de uma Kombi e afundar a cara do pai dele. Belo plano. Então Metis respirou fundo e falou: senta aqui, meu querido, vamos conversar. Porque se ele quisesse manter a saúde dele, ele ia precisar de um pouquinho de prudência. Com isso, Metis se tornou a conselheira de Zeus. E juntos, eles foram criando um plano para derrotar o Cronos. Mas conforme os dias foram passando, Zeus sentimentos todo inesperados errado. começaram a surgir. E logo, a relação deles deixou de ser apenas profissional. Eles realmente se apaixonaram. Foi tipo um lagoa azul mitológico. Aí começou Mas seguindo a história. o Vucu Depois de de bolar um Zeus, né? plano, tava na hora de botar ele em prática. Então a primeira coisa que Zeus precisava fazer era conseguir aliados. Porque não importa o quão forte ele fosse, ele não ia conseguir ganhar essa guerra sozinho. E E ele tava numa situação bem complicada para conseguir aliados. Porque os irmãos dele estavam presos e todos os outros deuses ou estavam do lado de Cronos ou não queriam se envolver. Mas nem só de deuses se faz a mitologia grega. Porque Zeus e sua amada lembraram que tem uma galerinha esquecida que odeia o rei dos titãs tanto quanto eles. Os Ciclopes e os Hecatônqueros. Mas tio Gui, os monstros estão presos dentro de Gaia. Eu sei, meu querido Billy, com sua barba precoce. E é por isso que a primeira Sua parte do barba plano precoce. é libertar os irmãos exilados de Cronos. Testosterona tá gritando Então, na no calada da moleque. noite, Zeus entrou furtivamente dentro de Gaia. E com isso, ele chegou até o portão do submundo. Mas E antes nunca. que ele pudesse abrir, Alguém aí chegou. ele se virou e viu Camp, uma criatura metade dragão, metade mulher, encarregada por Cronos de proteger a entrada do submundo. E aí, só tinha uma coisa que Zeus podia fazer. Deitar o bicho na porrada, né?
E no final, Zeus, apesar de ferido, saiu vitorioso. Aí ele abriu o portão e viu os Ciclopes e os Hecatônquiros, que estavam bem surpresos com esse acontecimento. Então ele se aproximou e disse: Durante todos esses anos, foi Cronos que manteve vocês aprisionados. Assim como os meus irmãos também estão neste exato momento. Então se vocês querem vingança, eu peço que lutem ao meu lado. E assim que ele terminou de falar, os Hecatônquiros avançaram e pararam bruscamente na frente de Zeus. Porque eles não eram as criaturas mais simpáticas do mundo, e eles também não gostavam muito de papo furado. Mas com um gesto, eles deram a resposta deles. Quer dizer, cada um deles fez isso 50 vezes. E na sequência, os Ciclopes vieram e disseram que se vingar do Cronos é o que eles mais queriam. Mas ao contrário dos Hecatônquiros, eles eram bem fracos fisicamente. Mas é aí que vem a parte Ironicamente, interessante. né? Porque geralmente Os Ciclopes podem ter cara de idiota, mas eles eram são incrivelmente representados inteligentes. como uns bichos brutos, Então né? eles contaram pra Zeus que enquanto eles estavam presos, eles passaram todo o tempo tentando forjar uma arma que fosse forte o suficiente pra conseguir escapar. E eles fizeram. Mas o problema é que nenhum deles tinha poder o suficiente pra conseguir usar essa arma. Nem os Hecatônquiros. Então eles chegaram à conclusão de que só um deus conseguiria usar ela. Nisso, um dos Ciclopes veio e entregou a arma pra ele. E foi assim que Zeus conseguiu o seu icônico raio. Na verdade, os Ciclopes viraram os ferreiros de Zeus, sendo então responsáveis por manter o estoque de raios dele. Então toda vez que vocês virem Zeus segurando um raio, saiba que foram os fucking Ciclopes que fizeram. E com o seu recém-adquirido grupo de ferreiros, Zeus imediatamente teve uma ideia, e pediu que eles criassem mais 2 itens especiais. E agora corta a cena para eles chegando de volta na ilha. Zeus conta para sua amada como tudo aconteceu, Metis fica muito feliz, eles comemoram, e no dia seguinte Zeus se prepara para a segunda parte do plano. Porque mesmo com seus novos aliados, eles ainda estavam em desvantagem. Então Zeus tinha que conseguir libertar os irmãos antes de confrontar o pai. O que era uma tarefa extremamente difícil, já que eles estavam presos dentro dele. Então o que aconteceu foi o seguinte. Desde que Metis chegou na ilha, ela começou a preparar uma poção, que a essa altura já era para estar pronta. Mas infelizmente não estava. E isso era um problema sério. Porque a partir do momento que o submundo foi arrombado e a Campi foi morta, virou uma contagem regressiva para quando os titãs iam descobrir da rebelião que estava sendo criada. Então, Zeus teve que prosseguir com a segunda parte do plano e torcer para que a poção ficasse pronta a tempo. E agora vocês já devem estar perguntando, mas o que caralhas é a segunda parte do plano? Bom, Zeus saiu da ilha e foi em direção ao reino dos titãs. O endereço ele conseguiu com a namorada dele. E ele não se escondeu nem nada. Ele foi pela porta da frente, encontrou a taverna onde o Cronos estava fazendo um happy hour, entrou e parou na frente do pai dele. Todos os titãs se viraram. Logo em seguida, Cronos olhou pra ele e falou: Quem é você? Porque na verdade eles nunca se viram. Tanto que Metis teve que fazer um desenho pra Zeus saber quem era o pai dele. Nossa. E pra responder quem era ele, Zeus disse: Cronos, eu sou seu maior fã, por favor me deixe trabalhar pra você, eu faço qualquer tipo de serviço, eu só não beijo na boca. Com isso, os titãs caíram na gargalhada. E o pai dele ficou tão de bom humor que ele realmente contratou os Zeus pra fazer os serviços que ninguém mais queria. Tipo, limpar vômito de bêbado, lavar a cirola dele. E conforme os dias foram passando, o nosso protagonista foi ganhando a confiança de Cronos. Não o suficiente pra ser amigo dele, mas o suficiente pra ser um serviçal confiável. E também um saco de pancada, porque os titãs tratavam ele que nem lixo. Até que um dia ele escutou o pai dele conversando com Atlas, que é um primo de Zeus e também o braço direito de Cronos. E eles estavam falando que tinha alguma coisa de errado no submundo e que estava na hora de mandar alguém investigar. Zeus fingiu que não estava ouvindo e continuou esfregando o chão. Quando a conversa acabou, Cronos vem e diz pro filho dele que no dia seguinte ia ter um campeonato de bebedeira que eles fazem mensalmente ali na taverna, e que Zeus seria o garçom da parada. E essa é a oportunidade que ele estava esperando. Assim que terminou o horário de serviço, Zeus saiu correndo e voltou para a ilha no gás. E chegando lá, ele imediatamente perguntou se a poção estava pronta. Metis disse que sim. Aí ele perguntou pro Ciclope se os itens que ele pediu estavam prontos. E eles disseram que sim. Então, Zeus pegou a poção, deu um comando pros Hecatônquiros e voltou correndo pro reino dos titãs. Então chegou o dia seguinte e o campeonato começou. Zeus foi servindo todo mundo e Cronos, como sempre, estava ganhando. Aí chegou uma hora em que todo mundo já estava meio bêbado e o nosso garçom disfarçado aproveitou para discretamente colocar a poção na bebida do pai. O rei dos titãs bebeu e depois de alguns minutos ele começou a se sentir mal. A princípio ele achou que era só a bebida, mas de repente ele começou a vomitar de maneira incontrolável. Ou seja, a poção era Dolly Uva. E junto com o vômito saíram os 5 irmãos de Zeus, que por sua vez tirou o avental de empregado, parou na frente de Cronos, que ainda estava se recuperando da gorfada, e disse: O seu reinado acabou, papai.
E antes que Cronos pudesse tomar alguma atitude, Zeus olhou para todos os titãs que estavam ali presentes e disse que essa era a hora de se levantar contra a tirania do pai dele. E embora ele soubesse que muitos titãs não gostavam de Cronos, só um se levantou. Prometeu, que é filho de Ápeto e irmão de Atlas. Então, com esse grupo formado, eles saíram correndo para se reagrupar com os Ciclopes e os Hecatônqueros que estavam esperando do lado de fora. E nisso, os titãs já estavam na cola deles. Então, assim que Zeus chegou no lugar, um dos Ciclopes sai correndo e entrega o raio para ele. Na sequência, um outro Ciclope vai até Poseidon e entrega um tridente mágico para ele. Porque sim, foram os fucking Ciclopes que fizeram isso também. E o último Ciclope entrega o Elmo da Escuridão de Hades, que dentre outras coisas permitia que ele ficasse invisível. E com isso começou a Titanomaquia, também conhecida como a Guerra dos Titãs. Então agora vamos fazer uma escalação dos times. Lembrando que muita gente participou da guerra, então eu vou comentar só os principais. Do lado dos titãs tinham os irmãos de Cronos, menos o Oceano que se escondeu para não entrar na guerra. E fora eles tinham os titãs da segunda geração, como por exemplo, Perses, o deus da destruição, Menoécio, o deus da fúria, e obviamente o Atlas. Bora! Do lado de Zeus tinham os irmãos dele, os Hecatônqueros, Prometeu, e mais pro final da guerra, Zeus conseguiu mais alguns aliados, sendo eles netos de Oceano e Tétis. Mas dentre eles, só dois valem a pena ser mencionados. O primeiro, vocês provavelmente vão reconhecer o nome. Era um tal de Kratos. Não é esse Kratos. É. Mas ele foi a inspiração pro personagem do videogame, já que ele também era absurdamente violento e impiedoso. Ah, e vocês devem ter percebido que até agora eu não coloquei nenhuma deusa na lista. E o motivo é que muito pouco é falado sobre a participação delas na guerra. Algumas versões dizem que elas nem participaram. Mas tem uma que tem que ser mencionada. Uma das irmãs de Kratos, que não é o do videogame, era Nike, a deusa da vitória. Nick. E sim, a marca do tênis veio por causa dela. E essa mina era porradeira. Quem já jogou Smite sabe do que eu tô falando. Não. Na verdade, deve ser bem desanimador você ir contra a deusa da vitória. Mas agora falando da Eu guerra sei em si, só por causa de causa da de um Zodíaca lado, os Nick, a deusa Hecatônqueros da vitória arremessavam lá, rochas. que tava na Do estátua outro, de Perses Atena atirava e bombas de tal. lava. Hades, em determinado momento, usando sua invisibilidade, conseguiu se infiltrar na base Titã e destruir parte do arsenal e equipamento deles. Eu não sei exatamente o que ele destruiu, mas deve ter sido alguma coisa importante, tipo o roteador Wi-Fi deles. Em compensação, Atlas não precisava de equipamento, porque ele era o tanque da parada. Ninguém conseguia derrubar o cara. Mas Zeus também mostrou a que veio. Nenhum titã conseguia se aproximar dele. E uma coisa legal que ele fez foi na hora de enfrentar o Titã da Fúria. Ele subiu na carruagem voadora de Nike e enquanto ela foi pilotando, ele foi dando headshot na galera. Aí quando ele chegou perto do Menoécio, ele tacou um raio tão forte que o Titã afundou e foi direto pro submundo, sem baldeação. E essa guerra continuou por 10 anos. Sendo que no final, a batalha decisiva ficou entre Zeus e Hades contra Cronos e Atlas. E ao invés de contar como é que foi, essa vocês vão poder assistir. Ah, é, porque tem Bloodlust and power Tem raged within God of War 2, Zeus. né? His Essa desire to rule representação, over por assim mortals dizer. was intolerable to us. The war between the Titans and the Olympians forged the landscape of the mortal world. It was a war that we knew the Titans must win. If we lost, it would mean an end to the golden age of the Titan rule. Peace and prosperity for mankind would be no more. Bem gaspetola. E com os dois titãs mais fortes derrotados, não demorou muito para que os outros também caíssem. Então, com o fim da guerra, os titãs derrotados foram aprisionados no submundo.
Com exceção de Atlas, que por ser o braço direito de Cronos recebeu um castigo diferente. Ele foi obrigado a carregar o mundo nas costas, e é por isso que os Atlas têm esse nome. Já Cronos foi acorrentado na parte mais sombria e terrível do submundo. Tártaro. Essa cena até aparece na vinheta. E os Hecatonchires gostaram tanto disso que eles viraram os agentes penitenciários do submundo, para garantir que ele nunca mais ia sair. Depois disso, Zeus e seus irmãos montaram seu novo lar no topo do Monte Olimpo, que é a montanha mais alta da Grécia. E por último, a única coisa que faltava era decidir quem ia ficar com cada um dos 3 principais reinos: o céu, o mar e o submundo. Então os irmãos resolveram fazer um sorteio. Zeus pegou um pote e colocou 3 pedras preciosas dentro, uma de cada cor, representando os 3 reinos. Lembrando que o céu era o lugar mais prestigiado, enquanto o submundo era o pior. Porque o deus do submundo inevitavelmente vai ser odiado pela humanidade. Ele é visto como um demônio que quer tirar os seus entes queridos de você. Sendo que na realidade, Satanás. ele é só um cara que administra a República dos Mortos e garante que os prisioneiros que nem Cronos não fujam. E é válido mencionar que o submundo é um lugar bem desagradável, então nenhum deus quer morar lá. Então Zeus, tendo sido o líder da rebelião, se deu ao luxo de pegar primeiro. Mas o que ele tinha de carismático, ele não tinha de humilde. Ele não ia aceitar nada que não fosse o céu. E para garantir isso, ele deu uma espiadinha antes de pegar. Aí Poseidon tirou a sua. E como ele não queria o submundo, ele espiou também. E por último tinha sobrado só uma pedra. Então, cada um mostrou que tinha pego. E quando o Hades viu o resultado e a falta de surpresa dos irmãos, ele soube que eles tinham trapaceado. Mas ele não tinha como provar. Então, sendo o cara responsável que ele era, ele assumiu o cargo do submundo. E existem outras versões que dizem que Zeus não trapaceou. Mas levando em consideração que ele é a personificação do ego inflado, somado ao fato de que ele pegou primeiro, eu continuo achando que foi trapaça. De qualquer maneira, depois disso o Hades foi pro submundo e a relação deles ficou bem conturbada, dando início a outras histórias que um dia talvez eu conte. Mas a de hoje, infelizmente, acabou. Fui! Tchau. E aí? Mano, legal. Gostei. Agora eu acho que acabou meio que essa parte de inicial, vamos dizer assim, né, da mitologia grega. E aí vai entrar mais, acho que os contos, não tenho certeza. Mas enfim, gostei bastante. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve, beleza? Que ajuda demais aqui o canal. E nos vemos na próxima. Falou!